Coromandel é uma cidade mineira fundada em 1870. Fica localizada na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e possui uma população estimada em 28 mil habitantes. Nesta aconchegante e encantadora cidade está estruturada a Igreja Santana, um dos mais importantes monumentos da região. A igreja é dedicada à padroeira da cidade, Santana. A história da Igreja Santana remonta ao ano de 1870, quando o arraial de Coromandel ainda era um pequeno povoado. Naquela época, a região era habitada por garimpeiros e tropeiros que buscavam riquezas no interior de Minas Gerais. Os moradores do arraial começaram a construir uma pequena igreja de taipa e adobe para servir de sede da paróquia. A igreja foi construída em um terreno doado pelo fazendeiro Manuel José de Oliveira. A construção da mesma foi uma obra coletiva, com a participação de todos os moradores da região. Os homens trabalharam na construção da estrutura, enquanto as mulheres cuidavam da alimentação e do transporte dos materiais. A igreja foi consagrada em 1877 e recebeu o nome de Nossa Senhora da Conceição. Ela foi a primeira sede da paróquia de Coromandel e serviu de centro religioso e cultural para a comunidade. No início do século XX, a população de Coromandel cresceu rapidamente. A pequena igreja de taipa e adobe ficou pequena para atender às necessidades da comunidade. Em 1904, foi iniciada a construção de uma nova igreja, em estilo neogótico. A obra foi encomendada ao arquiteto italiano Luiz Terragno. A construção foi uma obra monumental, que exigiu grandes recursos financeiros. A igreja foi construída com pedra e tijolos. A obra foi concluída em 1905 e a nova igreja foi consagrada a Santana, padroeira da cidade. Ela foi uma grande conquista para a comunidade de Coromandel e representou o crescimento e o desenvolvimento da cidade. A Igreja Santana é um belo exemplo da arquitetura religiosa mineira. É composta por um corpo central, com a torre sineteira na frente, e duas capelas laterais. Seu interior é ricamente ornamentado com pinturas, esculturas e peças em madeira. Foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em 1980. A Igreja Santana é um dos mais importantes monumentos históricos da cidade de Coromandel. Ela é um belo exemplo da arquitetura religiosa mineira e um importante patrimônio cultural da região. É também um importante ponto turístico da cidade. Com isso, recebe milhares de visitantes todos os anos, que vêm para conhecer sua história e admirar sua beleza. Como a Igreja Santana, sua praça também tem total importância cultural para a população. Na praça da igreja, todos os anos acontece a encenação da Via Sacra, organizada todos os anos pelo grupo de jovens Nova Esperança, onde participam várias pessoas ligadas aos movimentos da paróquia e é assistida por centenas de pessoas. A igreja também tem um importante papel na missa de Corpus Christi, principalmente com a decoração do tapete na chegada de Jesus Eucarístico até o interior da mesma. A decoração da igreja no período natalino é de imensa beleza, com luzes e enfeites de encher os olhos da população. Assim, a Igreja Santana não é apenas um marco arquitetônico, mas também um símbolo vivo da identidade e da devoção do povo de Coromandel. Ao longo dos anos, essa edificação sagrada testemunhou o crescimento da comunidade,
abrigou suas alegrias e tristezas e tornou-se um farol espiritual que ilumina o caminho da fé para os habitantes locais. A preservação meticulosa da igreja não é apenas uma questão de arquitetura, mas um compromisso com a preservação da memória histórica e cultural dessa terra. Em cada pedra, em cada peça de madeira, reside não apenas a devoção a Santana, mas também a história viva de um povo que encontrou na fé e na tradição um elo inquebrável com as suas raízes. A Igreja Santana continua a ser um ponto de encontro, uma fonte de inspiração e um testemunho duradouro da espiritualidade e da história que moldaram a cidade de Coromandel, consolidando seu lugar como um tesouro precioso na tapeçaria cultural de Minas Gerais.